E aí galera, tamo de volta com mais esse vídeo de fechamento. Então ontem pulei aí, fiquei um pouquinho mal, ainda tô me recuperando, mas tamo de volta aí com o vídeo de fechamento. Falar um pouquinho desse índice, um pouquinho desse dólar, nesse dia 25 de outubro, quarta-feira. Antes da gente ir pro vídeo, galera, fortalece aí no like, deixa o like aqui para entregar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal também se você não é inscrito, para ajudar aí a alcançar a meta de 1000 inscritos do canal. Então, pessoal, vamos começar com índice futuro. Esse movimento volátil, um movimento muito bonito. A gente vai monitorar todo ele, foi todo muito técnico esse movimento. Então, começando o dia, de que maneira, né? Mapeando onde que eu tô, qual é o cenário que eu estou localizado. Então, primeiro eu vou marcar minhas regiões importantes. Eu tava aqui, ó, com essa visão aqui até o momento da abertura, né? Então, o que que eu vejo já como região importante? Olha só que região interessante aqui, ó. Pô, aqui tá parando bastante o preço e virando. Então, é uma região vendedora, né? Uma região que tem aqui interesse em vendedores. Eu chego nessa região, bato, chego nessa região, bato, chego nessa região, bato, entra o grande fluxo, ó, vendedor nessa região. Então, para mim, é uma região importante de resistência. Eu também tenho uma região da mesma maneira aqui, ó, no dia dos pregões anteriores, uma região intermediária como suporte. O preço chega aqui 2 vezes e sente essa região. Então é outra região que eu vou demarcar. Lembrando sempre que o que? Para mim são regiões e nunca uma linha. Então deixa eu puxar aqui esse preço para frente para a gente utilizar essa visão aqui para a abertura do dia seguinte. Então venho aqui aproximando esse cenário até acontecer a abertura. A abertura ela acontece olhando aqui esse cenário dentro da trap zone dos 5 minutos, ó, média de 20 e média de 200 aqui dos 5 minutos. Se eu for lá para os 2 minutos, também o preço abre dentro de uma trap zone. Então, nesse momento, para mim, eu não tinha nada ainda para fazer. Porque a média móvel de 200 para mim serve como suporte, média móvel de 20 para mim serve como possível resistência dos preços. Se eu fosse procurar por uma oportunidade, se eu realmente quisesse caçar oportunidades, eu teria visto aqui, ó, essa barra 7 como uma oportunidade, porque a média móvel de 200 para mim serve como região de suporte e eu estou afastado das médias. Então, até um momento eu não tinha feito nenhum teste na média curta e muito menos na média móvel de 20. Então, eu ia buscar essa operação dessa barra 7 nessa barra bull ancorado aqui na média móvel de 200 como um trade de retorno à média inicialmente. Então, nessa meiuca aqui, fiquei de fora desse movimento. A gente enxerga aqui, ó, um preço, um trade na ponta compradora que possibilitou essa barra 21 aqui. Então, nesse momento, eu já percebo que a média móvel de 20 ela vem enfraquecendo, ela não consegue mais expulsar o preço. Então, a gente deixa aqui, ó, essa top inteira, essa barra 18, mas já percebo que é o quê? 1, 2, 3, 4, 5 testes praticamente nessa média móvel de 20. Se a média móvel de 20 ela realmente tivesse com muita força, ele já teria andado antes esse movimento. Então não foi uma top inteiro para mim aqui fazer essa venda, né? Fora que a região aqui da média móvel de 200 até o momento tinha pressão aqui compradora, né? Então, devido a isso, não teve venda aqui. E aí as médias se cruzam, preço se alinha, a linha VWAP, a linha média móvel de 20, a linha média móvel de 8 e entrega esse gatilho, essa barra 21, como a primeira oportunidade mais bem alinhada do dia. Qual era o ponto negativo dessa oportunidade? Que eu tinha uma possível troca de polaridade nessa região, que aqui atrás era uma região de suporte, era a fronteira do gap. Eu tinha também essa força vendedora da primeira barra que ainda não tinha sido vencida. Nesse momento eram os pontos negativos dessa operação, mas o cenário aqui, ó, já demonstrava o quê? Esse fundo com força compradora e a média móvel de 20 muito fraca. Então compradores dominando essa região da VWAP também, ó, fazendo preço. Então foi uma primeira oportunidade na ponta da compra. Se eu quero buscar alvos para esse trade aqui, ó, na ponta da compra, o que eu posso fazer? A partir do momento em que eu rompo esse caixote, eu projeto ele para cima. Com a ferramenta aqui, ó, de projeção de Fibo, mínima da barra 7, topo da barra 1, projeto esse cenário para cima. Tenho aqui região de primeiro alvo que é atingido, tenho a região aqui, ó, de segundo alvo atingido dessa oportunidade aqui na compra. Mas percebam que esse movimento ele acontece de uma maneira muito fraca, né? Olha quantas barras são necessárias para andar pouca pontuação. Ó, foi um trade de 300 pontos em 26 minutos, em 13 barras. Então o preço ele realmente vem aqui bastante fraco. Outro ponto que eu estava monitorando também era referente a esse movimento aqui, ó. Eu tenho um movimento de queda e eu estou entrando dentro desse movimento de queda. Então eu posso vir aqui com as retrações
desse movimento aqui para confluir regiões de alvos. E olha só, a retração de 76% desse movimento batia exatamente aqui com o alvo de 100% desse primeiro caixote. Muitas pessoas acabaram me perguntando sobre uma possível oportunidade de compra. Deixa eu deletar aqui e dar uma limpada nesses gráficos agora que a gente já localizou os possíveis alvos, referente à anulação dessa barra 38. É um setup de RBTO em Lock 1, porque eu estou ancorado pela média móvel de 20, mas qual é o problema dessa oportunidade aqui? Qual é o tamanho inicial do meu risco? Então, se eu compro aqui, meu stop vem aqui embaixo. Eu tenho um risco, tamanho de, vamos ver quantos pontos, 190 pontos de stop dessa operação. Qual é a distância que eu tenho possível para minha primeira região de alvos? Pô, minha região aqui já é uma região vendedora muito importante. Eu já percebi que lá atrás o preço chega nessa região e tende a entrar bastante venda. Então, eu tenho uma distância do meu primeiro alvo. Se eu quiser fazer aqui 1 para 1, olha só, é acima do nível anterior. Isso para tirar o risco no 1 para 1. Então, é muito otimismo meu querer levar essa operação no 1 para 1 até uma região que eu sei que tem muito vendedor. Outra coisa também importante para perceber é o tamanho que essa barra fica perto de todas as outras do movimento. É uma barra grande vendedora, maior do que todas as últimas. Praticamente é a maior barra do dia no momento da formação dela. Então, como que eu vou querer comprar contra uma barra de potência desse tamanho? Então, não pensei em compra de jeito nenhum aqui nessa região, por estar chegando próximo a essa região vendedora. Também por estar comprando, nesse momento que eu estou comprando aqui, eu estou comprando praticamente a máxima do meu dia. De toda a oportunidade que eu tive de comprar durante o meu dia, eu estou comprando no preço mais caro. Imagina só que você quer comprar um veículo, um carro, e aí no momento que o preço está o mais caro, você acha que é a oportunidade correta de comprar esse veículo. Ele já teve mais barato muito tempo antes. Já teve aqui inúmeras oportunidades de você comprar ele mais barato. E aí quando ele vai ficando cada vez mais caro, você pensa em comprar. Então esse não era o momento de pensar em compra do índice. Devido à região, devido ao seu movimento também, e perante ao seu dia, a gente já está numa região cara. Então aqui já era uma região mais cara. Aqui sim, aqui era barato, né? Aqui eu tô bem perto das médias ainda, ó. Aqui eu tô barato, perto da média de 200, perto da média de 20. Aqui olha só o afastamento que eu já tenho da média. Então, tem uma menor qualidade nessa região. Outra coisa que eu também posso perceber, eu estava usando o gráfico de 15 minutos dentro desse cenário. Olha só como estava esse 15 minutos aqui. Eu estava chegando, já estava aqui, né, em cima da média móvel de 200. No dia anterior eu percebo essa média móvel de 200 como ponto de resistência, junto com a região de resistência. Então, era muito forte essa média, ainda mais com essa inclinação aqui, ó, descendente. Outro fator aqui também, eu percebo pelo 15 minutos essas 4 barrinhas michurucas compradoras. Se eu quero romper uma média móvel de 200, eu tenho que botar pressão. Olha a pressão que o preço chegou aqui nessa média móvel de 200, praticamente em 2 barras. Bateu na média e recuou. Se eu chego com 4 barras bem pequenas nessa mesma média, eu não vou conseguir romper. Se nessa região eu já tinha colocado pressão e não tinha conseguido romper. Então, chego aqui de maneira cansada, chego aqui de maneira fadigada e o preço sente essa região. Então, pelos 2 minutos, qual que foi meu ponto de entrada aqui? Eu comecei a observar essa barra forte na venda, a região aqui que já era uma região vendedora, nessa região aqui macro, e aí eu observo essa barra 38. Quando os compradores não conseguem mais nem renovar a máxima anterior, opa, chegamos aqui cansado. Se eu também aproveitar e fazer um blend dessas barras, ó, barra 33 e 34, barra 39 e 40. Eu tenho aqui, ó, 2 eventos grandes de potência, então eu tenho 2 tentativas de compradores de continuar esse movimento que acaba sendo frustrado. A gente tem uma estratégia de execução que chama regra das 2 cores. Então era possível fazer a venda aqui, ó, exatamente onde eu fiz a venda, devido a essa leitura, fraqueza dos compradores aqui, ó, compradores não conseguindo conduzir, mesmo com barras grandes, mesmo aqui ó, tentando colocar esse preço adiante, não conseguiam, e o que não vai para um lado vai para o outro. Então na eliminação aqui, ó, na perca dessa barra 41, o que eu tenho aqui? Eu tenho um pullback oculto, né? Olha só, dentro desses pavis, essa barra 41, ela estica até aqui embaixo, ela deixa esse pavio. O que é esse pavio? Esse pavio é um pullback dentro dessa barra, né?
Então eu faço esse pullback e a próxima barra faz a anulação. Eu fiz a minha venda exatamente aqui, ó, na anulação dessa barrinha verde, ó. Então foi meu gatilho vendedor na virada dessa barrinha 41 para 42 com stop na própria barrinha 42 aqui. Então aproveitando esse movimento, e aí a gente percebe o quê? Que não teve nada para segurar. A média móvel de 200, que já havia sido testada no começo do meu dia, não conseguiu jogar esse preço muito adiante, então ela simplesmente é ignorada nessa região e a gente consegue romper essa região prévia de suporte com uma mega barra sólida. Então confirmou esse rompimento desse suporte, não era um falso rompimento devido ao tamanho muito sólido dessa barra. E aí o que eu posso fazer para localizar possíveis alvos? Espelhar esse movimento em A formado no meu dia. Então o movimento em A, a partir do momento que a gente consegue romper essa região de suporte, eu venho com meus alvos de Fibo. O que foi mais difícil desse índice foi que quem não conseguiu pegar aqui em cima nesse movimento, qual que era a próxima oportunidade de pegar esse trade? Aqui na troca de cor, né? Essa barrinha 46 aqui deixa um descanso para nós. Então fazer a venda aqui seria uma opção. Então na própria troca de cor aqui um pouco mais agressiva essa venda. Mas eu já estava aqui um pouco mais afastado das médias. Aqui eu fiz um pullback somente na VWAP e deu continuidade nesse movimento. Então o melhor ponto de venda acabou sendo aqui no começo. Segundo ponto de venda foi aqui na eliminação dessa barrinha 46 como continuidade desse movimento. E a gente rompe alvo, a gente rompe a mínima do dia, rompe média móvel de 200. Não tinha aqui, ó, outra questionamento conversado ali pelo meu inbox que a galera acabou perguntando foi o que? Pô, essa venda aqui não estava muito perto da média móvel de 200? Eu tinha muito mais retorno nesse movimento do que o tamanho de stop. Então era um risco, retorno de pelo menos 3 para 1 esse trade aqui até a média móvel de 200. Era muito melhor eu pensar nessa oportunidade de vendedora do que eu querer comprar aqui na cara do gol, depois que o preço já estava aqui muito caro. Então eu aproveitando que o preço estava caro em relação ao meu dia todo, eu vendi no momento mais caro praticamente do meu dia. Só não vendi mais caro por quê? Porque não teve mais gatilhos aqui em cima, né? Então vendi aqui no meu ponto mais caro, ancorado na média móvel de 200 do 15 minutos. E aí o preço vem embora, atinge aqui, ó, primeiro alvo de Fibo em linha reta. Nesse momento, o que eu quero para, por exemplo, pô, fiquei de fora dessa venda, o que eu preciso? Eu preciso que o preço ele fique mais caro para eu vender ele de novo. Então o preço ele entrega alvo direto. Que horas ele vai ficar mais caro? Quando ele retorna à média. Então um retorno à média, o ideal é o quê? Média móvel de 20. Preço volta aqui na média móvel de 20 e já entrega a continuidade desse movimento com o setup de casa em situação especial. Esse pullback aqui, ó, de barras verdes sinaliza para nós um pullback cansado até a média móvel de 20. Na violação dessa barra 60 é a entrada desse setup. E aí sim a gente consegue vir aqui, ó, buscar o segundo alvo em linha reta. Então é um setup também que a gente tinha um risco de quantos pontos? 170 pontos e pagou um alvo aqui de 350 pontos. Praticamente 2 para 1 aqui até esse segundo alvo. Outra confluência que eu estava analisando nesse segundo alvo. Se a gente analisar aqui os 60 minutos... Qual que era o movimento desses 60 minutos? A gente poderia localizar isso aqui, ó, como se fosse uma bandeira de alta, né? É uma bandeira de baixa, quer dizer, movimento de impulsão, correção para continuidade desse movimento. E eu estava monitorando as retrações desse movimento todo. E aí a gente percebe, voltando lá para os 2 minutos, que a retração de 61% de todo esse movimento casava exatamente com o espelhamento intraday aqui, ó, de 100%. E exatamente aqui a gente tem uma baita de uma barreira, uma fronteira, né, de retração e alvo de Fibo, onde o preço sente, começa a produzir um movimento um pouco mais forte aqui com barras mais fortes compradoras, deixa um cenário de fundo ascendente e começa a corrigir um pouquinho mais. Então, ó, aqui nessa barra 80 a gente demonstrou o quê? Que a gente queria corrigir mais. Ó. A gente já tinha entregue aqui um primeiro movimento, primeiro pullback. Esse primeiro pullback dificilmente vai provocar uma reversão no movimento, da continuação, atinge segundo alvo. A partir desse momento a gente pode ter pullbacks mais profundos. E aí acaba confirmando nessa barra 80, onde faz de novo o cruzamento da média de 8 com a média móvel de 20, alinha as duas para cima. Próxima região de alvo, eu podia utilizar o quê? Vamos lá. Eu posso utilizar alvo de pivô, então impulsão, correção, impulsão, rompimento, pivô formado. Venho aqui e projeto esse movimento para cima, fundo da barra 67, topo da barra 77. Olha lá, primeiro alvo atingido. Também posso ler pela troca de polaridade.
ou seja, a média móvel de 200, que aqui no começo do dia para mim estava servindo como região de suporte, aqui ela serve para mim como região de resistência. Outra confluência também que eu posso colocar aqui junto, retração de toda essa pernada aqui de baixa. Então deixa eu deletar outra retração macro aqui que a gente já viu, e olha só onde a gente volta, na retração de 61% aqui, testar ela. Então seria um alvo sim, deu aqui, encaixou um trade possível comprador, compra na barra 79 ou na própria barra 80, para trazer para essas regiões. Lembrando que eu tenho o quê? Uma pernada de queda e que esse trade é um trade o quê? De retorno às médias, é um trade de retorno às retrações, um trade de retorno à troca de polaridade, tudo isso, né? Não é um trade inicial de reversão, sempre vou tratar como um trade de retorno. Dessa maneira, a média móvel de 200 segura a primeira vez, a gente tenta agredir, testa alvo, testa a retração, testa a troca de polaridade, preço não consegue reagir e passa o quê? Para baixo desse fundo novamente. Anulamos aqui os últimos compradores que estavam dominando esse movimento. Dessa maneira é só esperar o quê? É esperar um pullback, um alinhamento de novo nas médias e a continuidade desse movimento que veio nessa barra 138. Essa barra 138 temos aqui, ó, troca de polaridade com esse fundinho rompido. Temos aqui alinhamento da 20 com a média móvel de 8, 200 lá em cima, VWAP tudo para cima, todo o preço aqui querendo dar continuidade nesse movimento. Então, venda feita aqui nesse 138, seria possível adicionar a posição aqui nesse 143, uma top in tail em lock 3, dando continuidade aqui nesse movimento. Viemos aqui de novo para onde, né? Para a região de interesse, para a região aqui de terceiro alvo de Fibo que eu acabei deletando aqui, ó, vamos mapear de novo, ó. Dessa máxima para essa mínima, olha lá, fizemos antes um pullback, chegamos na região de interesse, pullback aqui, ó, com troca de polaridade na mínima do dia anterior. Então o movimento ele veio de escadinha hoje, ó, trocou polaridade aqui, todo o preço ele vem trocando polaridade com fundos e topos anteriores. Trocamos mais uma vez polaridade aqui nessa região, alinhamos de novo. Eu sempre comento que o cenário que eu mais gosto é quando a média móvel de 20 e a média móvel de 8 elas ficam paralelas e alinhadas. É esse contexto aqui, com barra de continuidade de movimento, que é essa 165 aqui, que é essa 138 aqui, que é essa 140, essa 144. Olha só, média de 8, média de 20, próximas alinhadas, média de 8, média de 20, próximas alinhadas, barra de continuidade de movimento. E aí sim a gente veio abraçar aqui o terceiro alvo desse movimento intraday. Todo o movimento aqui, ó, guiado pelas retrações, pelas projeções e pelas trocas de polaridade. E também pelas médias, né, onde sai aqui os nossos gatilhos. Depois dessa região a gente demarca aqui, a gente já tinha demarcado como região de suporte, que virou resistência em mais uma tentativa aqui, ó, que os compradores tiveram, não conseguiram ter sucesso e a gente finaliza o dia dentro desse retângulo aqui, entre terceiro alvo e essa troca de polaridade. Uma zona estreita aqui para o pregão de amanhã. Então, um ponto aí a ser observado que a gente pode sim ter a continuidade desse movimento para agredir aquele fundão maior, né? É a nossa próxima região aqui de interesse comprador que a gente tinha, como essa região aqui a gente está tendo, ó, interesse comprador nessa região. Rompendo essa região de suporte, a gente pode esticar aqui para essa região de suporte mais macro. Então, índice hoje deu show aí com as análises usando Fibo, usando retração, usando troca de polaridade, preço ancorado nas médias móveis, movimento aqui de impulsão, correção. Lindo demais operar o mercado assim. Agora vamos dar uma olhada nesse dolinha. Então, dolinha, começando aqui, ó, um cenário, vamos começar pelo macro. Vou botar aqui no gráfico diário desse dólar. E aqui a gente consegue perceber aqui pelo doleta, né? Eu venho, o que eu tenho, né? Um movimento aqui, comprador, tô dentro desse movimento corretivo. Então, vou monitorar pelas retrações de todo esse movimento até onde esse preço está chegando, né? Então, ó, 2 minutos, indo lá para os 5 minutos, eu consigo perceber o quê? Que a gente está embolado nessa retração de 61. Se eu for para o dólar futuro, eu consigo perceber isso até melhor, que era o que eu estava monitorando aqui anteriormente. Ó. Deixa eu deletar tudo. Vamos lá para o gráfico diário, que aí a gente consegue ter o quê? A média móvel junto de 200. Dentro desse movimento, a gente chega aonde, né? Retração aqui desse movimento, junto com a troca de polaridade. Ó. Então, eu tenho retração de 61 com troca de polaridade nessa região aqui.
o preço já chegando na sua quinta barra nessa região. Antes de abrir, né, a gente já estava na quarta barra nessa região. Média móvel de 20 continua lá em cima e a média móvel de 8 já está mais afastada aqui do preço. Eu não testei no pregão de ontem aqui, ó, a média móvel de 8. Então é uma região de potencial suporte pela retração de 61, também pela região aqui que eu tenho de troca de polaridade já dos pregões anteriores, que é a região dos 5 bola, então uma região bem travada. Inclusive, se eu vier aqui, ó, vou colocar aqui nos 60 minutos. Olha só como essa região é uma região que ele já ficou travado anteriormente. Eu cheguei aqui na região dos 5 bola, olha o preço como ele fica de lado. Olha o preço como fica de lado na região dos 5 bola. E aí eu tô na mesma região voltando. E de novo eu tô aqui, ó, todo embolado. A retração de 61 macro para mim aqui, ó, de toda essa pernada compradora, ela tem potencial de suporte dos preços. Então, retração de 61, ela foi testada aqui no começo do meu dia, ó. Deixa eu mapear aqui. Olha só, já estava sendo testada ontem essa região de 61, está sendo testada hoje também, e eu tô com o preço o quê? Afunilado na média móvel de 20. Então o preço ele fica batendo cabeça nessa região de suporte, região de suporte, região de suporte, e aqui região de resistência, que são as médias móveis. Por isso o dolinha fica preso dentro desse range. Se eu for colocar agora nos 5 minutos, eu tive algumas oportunidades hoje no dólar, mas não foram oportunidades de tendência. O mercado ele se encontra mais lateral, né? A gente consegue perceber que desde o pregão de ontem, ó, a gente tá o quê? Lateralzão. Deixa eu tirar o imã aqui pra gente conseguir olhar melhor, ó. A gente tenta fugir dessa lateralidade, mas a gente ainda não conseguiu. Uma primeira oportunidade que eu estava visualizando aqui no dólar, pelo cenário dos 2 minutos, foi numa falha de fundo. Então a gente tem aqui a mínima do dia anterior, nessa região. A gente faz o rompimento da mínima nessa barra 13, e aí a barra 20 já deixa aqui forte rejeição nesse movimento, então seria uma oportunidade de compra para trazer para as regiões aqui de máxima. Foi o primeiro trade aqui localizado no dólar, utilizando como a região aqui macro de suporte e um trade inicialmente de retorno às médias. Preço volta para as extremidades aqui da mínima, não consegue fazer a renovação da mínima, a gente chega aqui na mesma região, ó, e não consegue fazer a renovação dessa mínima. Dessa maneira, não conseguindo dar sequência em novas mínimas, a gente tende a renovar novas máximas. E o preço vem aqui buscar novas máximas. O momento em que ele acaba alinhando um pouco mais, foi aqui, ó, vamos encaixotar o dólar, como ele estava aqui, ó, no começo do pregão. Então, o dólar trabalhando dentro desse caixote. O ideal seria trabalhar aqui como região de resistência, região de resistência, região de suporte, região de suporte, região de resistência, até o momento de alguma das extremidades ser rompida. Conseguimos romper com essa barra número 61, fizemos o pullback exatamente na mesma região, trocando polaridade, e aqui a gente tem o acionamento de uma RBTO. Então foi o momento aqui que o dólar mais entregou um trade alinhado pra gente, e aí a gente pode de novo o quê? Monitorar pelas projeções ou espelhamento do movimento, a impulsão, a correção, rompimento. Dessa maneira eu posso tratar aqui, ó, com o espelhamento desse movimento ou alvos de projeção. Inicialmente eu pego aqui o espelhamento porque me dá alvos mais próximos desse movimento. Então dessa mínima para aquela máxima, olha lá, a gente consegue cumprir aqui até o terceiro alvo de Fibo, é onde o movimento rejeita. Se eu for medir também projeção desse movimento, eu venho dessa mínima para essa máxima, meço projeção, parou aqui no primeiro alvo. Em confluência com isso, eu estava monitorando aqui, ó, a última região, como que, né? Movimento vendedor, uma correção desse movimento vendedor. Então deixa eu deletar aquelas retrações macro que a gente já viu aqui, ó, que serviu de suporte durante o dia todo. Essa retração aqui, ó, de 61%, preço bate aqui, não consegue ainda romper essa região. Então vamos deletar aqui essa região e eu vou puxar o que? Retração desse movimento maior. Eu venho da mínima do pregão de hoje com essa máxima aqui do dia anterior e aí eu percebo onde ele para, mais uma vez na retração de 61%. Dolinha e seus 61%, índice e seus 61%. É onde mais a gente vai gerar essas correções e onde mais vão servir aí como pontos de resistências e suportes por retração de Fibo. Nessa região aqui eu chego afastado. Eu tenho aqui pelo 2 minutos uma entrada, o que é essa barra 70? É uma top inteiro kamikaze, é um candle PFR, tô ancorado no 61, tô afastado da média curta, tô afastado da média de 20, afastado da média de 200. É possível fazer essa entrada na contratendência. Pelos 5 minutos, eu tenho um setup de casa aqui, então eu tenho esse avanço de barras seguidas aqui desse movimento,
Então posso também fazer a venda nessa barra 28 dos 5 minutos para voltar para a média móvel de 20. Então um retorninho aqui que foi bem legal pelos 5 minutos, também casando uma segunda oportunidade. E aí depois que o preço volta para esse miolo aqui, ó, a gente fica batendo cabeça, não tivemos movimentações claras aqui, alinhadas. A gente percebe o quê? Que o preço vem costurando média móvel de 20, média móvel de 200. Dentro desse cenário aqui é onde eu marco as extremidades e fico de fora. Por quê? O preço não segue tendência, o dinheiro grande não tá nesse ativo hoje. O preço ele vai ficar moendo para cima e para baixo. Tanto que aqui a gente renova o que? Renova a mínima anterior e joga na máxima. Aí falha a máxima, joga de novo para a mínima. O preço ele fica na costuração aqui da média móvel de 20 e da média móvel de 200. Na primeira alternação que eu tenho, ó, aqui eu já fecho o quê? Abaixo da média móvel de 20 e da média móvel de 200. Aqui eu fecho acima da média móvel de 20 e da média móvel de 200. Aqui eu volto e fecho abaixo da média móvel de 20 e da média móvel de 200. Com isso eu marco o quê? As extremidades e só vou operar a partir do momento que ele fizer o rompimento para cima, pullback, continuidade, ou rompimento para baixo, pullback, continuidade dessa maneira. Como foi aqui no começo do dia, se eu vier aqui pelo 2 minutos, eu consigo perceber exatamente isso, ó. Então, preço costurando, média móvel de 200, média móvel de 20, ó. A partir do momento que eu tenho o rompimento desse caixote, o pullback com troca de polaridade e acionamento do meu gatilho, aí sim o preço anda. Então é nesse momento que eu vou operar uma saída de lateralidade. Com rompimento, com barra sólida, pullback, teste aqui, ó, o que era resistência virando suportão, resistência aqui, suportão aqui, acionamento do gatilho, continuidade do movimento. Então, dolinha aí sem muitos movimentos para hoje, quem deu mais show aí foi o índice. E é isso, galera, agradeço aí, amanhã tamo junto de novo.